Todas estas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Elas devem ser executadas por uma questão de dever, ó filho de Prita. Essa é minha opinião final. Mas quais atividades, Bimala? É o verso anterior, eu não lembro. Tá, lê mais e fala menos. Etanya pitu karmani sangantyatva palanicha kartavyaniti me parta Nishchitam matam uttamam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 6. Eu não lembro quais são essas atividades que devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Tá, lê mais e fala menos. Prabhupada explica, a gente entende. Tá bom, sim senhora, então vamos ler aqui a explicação de Prabhupada. Embora todos os sacrifícios purifiquem, não se deve esperar nenhum resultado de tais execuções. Está vendo? Todos os sacrifícios purificam, mas daqui está se falando dos sacrifícios recomendados e autorizados na escritura védica. Não é qualquer sacrifício, né? Não é sacrifício material, porque todo mundo faz sacrifício, né? Vira e mexe, você ouve as pessoas arrogantes cantarem suas próprias bolas, encher a bola dele mesmo. Eu fiz das tripas coração, fiz muito sacrifício, mas estudei meu filho, estudei minha filha, coloquei ele na faculdade, ela na faculdade. É fábrica de hippies, como Prabhupada dizia. Fábrica de drogados, sexopatas e etc. Não é para falar essas coisas. Mas vou falar o que, Bimala? Como que Prabhupada fala? Matadores da alma. Por quê? O que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento pelos mestres espirituais e pelas escrituras védicas. Então, resumindo, Prabhupada falava que era fábrica de hippies na época, né? Agora é fábrica de bicho grilo. Tá, né, para falar. Não, nem todos, é claro, né? Sempre vale aquelas 3 divisões. 70% vive influenciado pelo modo da ignorância. Então 70% dos estudantes vivem influenciados pelo modo da ignorância. 20 e poucos por cento pelo modo da paixão. E só por volta de 5% influenciados pelo modo da bondade. É por isso que tem o primeiro da classe e o último da classe. Porque um é influenciado pela bondade, outros pela paixão e a maioria pelo modo da ignorância. Então, com certeza aqui o que Prabhupada está falando é o que todos os sacrifícios purificam, mas todos os sacrifícios recomendados, e não os sacrifícios inventados, especulados, desviados. Em outras palavras, deve-se abandonar todos os sacrifícios destinados ao avanço material na vida. Aí, tá vendo? Aí, é só ler, né? Prabhupada explica tudo, aí a gente entende. Em outras palavras, deve-se abandonar todos os sacrifícios destinados ao avanço material na vida, mas os sacrifícios que purificam a existência de uma pessoa e elevam-na ao plano transcendental não devem ser parados. Quais sacrifícios? Está no outro verso, tá? Continuar lendo aqui. Nossa, não é fácil não, hein? Deve-se fomentar tudo o que conduz à consciência de Deus, Krishna. No Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já essa coleção, se Krishna deixar, é claro, também se diz que qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna deve ser aceita. Ó, tá vendo? Esse é o ponto, né?
qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna deve ser aceita. Deixa eu printar isso aqui, Bimala. É aquilo que a gente repete sempre, né? As pessoas inteligentes, os sábios, buscam o eterno. As pessoas comuns, para ser bonzinho, buscam o temporário. É assim. Este é o mais elevado critério de religião. É como o Prabhupada já resumiu, religião significa obedecer às leis de Deus. Significa fazer o que Deus quer e não o que inventam por aí. O devoto do Senhor Krishna deve aceitar qualquer tipo de trabalho, sacrifício ou caridade que o ajude no cumprimento do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Está vendo? É máxima em cima de máxima. Espera aí, deixa eu printar aqui. Eu quero saber, Bimala. Eu não lembro. Todas essas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Vou lá no verso anterior ver quais são essas atividades que devem ser executadas. Nossa, que dificuldade, hein? Aí, tão simples, Podia evitar tanta perda de tempo, é só ler aqui. Aí eu tinha que lembrar, não lembro nem o que eu comi ontem. De tomar água eu lembro. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas devem ser executados. Aí, tá vendo? São os atos de sacrifício, caridade e penitência. Mas como a gente falou no comecinho, né? Quais sacrifícios? Os sacrifícios recomendados nas escrituras autorizadas, as escrituras védicas, não é qualquer sacrifício. Qual caridade? Caridade no modo da bondade, porque caridade no modo da ignorância, que é o que a maioria faz, leva para o inferno quem dá e quem recebe. Em outras palavras, ajuda o pecador a pecar. Então esse tipo de caridade não deve ser feito. Por quê? Porque prejudica quem dá e quem recebe. E penitências. Quais penitências? As penitências recomendadas nas escrituras védicas. Porque senão as pessoas inventam penitências loucas, que prejudicam elas, influenciam quem vê, e o povo ignorante acha que está certo essas penitências loucas, inventadas, torturas, autotorturas. São coisas inventadas, não são coisas autorizadas nas escrituras védicas. Porque quando a pessoa deixa de seguir mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente, pessoas santas e escrituras autorizadas, é só loucura. E loucura não é benéfico para ninguém, nem para quem faz, nem para quem vê, e nem para quem apoia. Então, de fato, terminando de ler o verso aqui, de fato, sacrifícios, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Por isso que fala no verso que a gente leu hoje, né? Que todas essas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado, porque elas purificam as pessoas que executam. Tá, já parei de ler. Eu fiz um rolo danado. O culpado sou eu. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tá frio, Bimala, por isso que a voz não tá nem saindo. Peraí, deixa eu desligar esse vento aqui.
Tá frio, tá calor? Aqui na tua cidade, na cidade da Bímola, faz calor e frio ao mesmo tempo. É muito louco. Tem no mapa? Tem no mapa. Calor e frio ao mesmo tempo, tá vendo? Onde eu estava, Lemais fala mesmo. Sim, senhora, mas leu o que? Perguntas perfeitas, respostas perfeitas. Deixa eu achar aqui onde está. O ouvinte tem que ter uma paciência. Nossa. Capítulo 5. Bob e os devotos me disseram 3 toques. 1, 2, 3. Aqui, ó. Esse sistema aí é bom, hein? Acha mesmo, hein? Aqui, ó. Bob pergunta. Na verdade, Bob fala. Os devotos me disseram que sem consciência de Deus, Krishna constante, não se pode ser feliz. Às vezes, contudo, eu me sinto feliz. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Os devotos dizem, vão falar assim, que sem consciência de Deus, Krishna constante, não se pode ser feliz. Às vezes, contudo, eu me sinto feliz. E Prabhupada fala, às vezes, não sempre. E Bob, sim. E Prabhupada fala, contudo, caso você se torne consciente de Deus, Krishna, irá se sentir feliz sempre. É porque Krishna é a fonte da felicidade. E a fonte da felicidade não para de jorrar felicidade para quem satisfaz ele, para quem agrada a ele. Como o Prabhupada falou aqui, ó, contudo, caso você se torne consciente de Deus, Krishna irá se sentir feliz sempre. E Bob fala, eles indicaram que não podemos nos sentir felizes sem a consciência de Deus, Krishna. Isso Prabhupada fala, isso é um fato. Se, por exemplo, um animal terrestre for atirado na água, ele não poderá ser feliz na água sob nenhuma condição, senão que somente quando for novamente retirado da água se sentirá feliz. Analogamente, somos partes integrantes de Deus, Krishna, de maneira que não podemos ser felizes sem sermos partes integrantes de Deus, Krishna. A parte de uma máquina não tem valor sem a máquina, mas ao ser religada à máquina, volta a ter valor. Somos partes de Deus, Krishna, logo devemos nos unir a Krishna. E você pode unir-se a Krishna imediatamente através de sua consciência, simplesmente por pensar, eu sou de Deus, Krishna, e Krishna é meu, isso é tudo. E Bob, somos partes de Deus, Krishna? E Prabhupada responde, sim, tudo é parte integrante de Deus, Krishna. Haja vista que tudo é gerado pela energia de Krishna e tudo é energia de Krishna. E Bob fala, queria pedir-lhe que me aconselhasse sobre como posso sentir-me mais próximo de Deus. Em breve voltarei para o meu país. Às vezes vou ao templo e em seguida vou embora, mas não estou certo de quanto levo comigo. E Prabhupada fala, você tem que se purificar, não demora muito. Dentro de 6 meses você perceberá o seu progresso. Você, todavia, tem que adotar os princípios reguladores,
com a adoção do que tudo correrá bem, exatamente como está acontecendo com estes rapazes e moças. E Bob fala, sim, eu vejo. E Prabhupada fala, eles não sentem nenhuma inclinação em ir ao cinema ou a uma boate. Eles pararam com todos essas coisas indesejáveis. Isto é, com tudo o que é desnecessário. Toda a vida humana destina-se à purificação. Prabhupada cita 2 linhas aqui em português. O Senhor Ishabhadeva diz aqui que devemos realizar austeridades e penitências para purificar a nossa existência e alcançar o estágio de felicidade transcendental infinita. Então, se você não purificar sua existência, terá que mudar de corpo. Indo de um corpo a outro, ora você poderá obter um corpo superior, ora um corpo inferior. Se você, por exemplo, não cura uma doença, ela pode lhe causar muitos problemas. Analogamente, se você não purificar sua existência, terá de transmigrar de um corpo a outro. A natureza tem muitas leis sutis e não há garantia de que você obterá um corpo bastante confortável ou um corpo americano, em virtude do que? Em virtude do que é essencial que o ser humano purifique sua existência. A menos que purifique sua existência, você ansiará pela felicidade, mas nem sempre será feliz. E Bob fala, quando for trabalhar em Nova York, espero me tornar puro, mas estou certo de que não me tornarei tão puro como os seus devotos aqui. Não consigo me ver fazendo o que eles fazem. E Prabhupada fala, você pode fazer o mesmo que eles estão fazendo. Eles não eram puros no começo, mas agora são. Da mesma forma, você pode se tornar puro. Em sua infância, por exemplo, você não era educado, mas agora é. Se você está realmente comprometido, pode manter-se puro em qualquer lugar. Não importa se você está nos Estados Unidos ou na Índia, mas você precisa saber como manter-se puro. Isso é tudo. E Bob pergunta, o Senhor quer dizer seguir os princípios da consciência de Deus, Krishna? E Prabhupada responde, sim, eu, por exemplo, estive nos Estados Unidos, mas quer nos Estados Unidos, quer na Índia, sou a mesma pessoa. E Bob fala, bem, tenho tentado seguir estes... Desculpem. E Bob fala, tenho tentado seguir estes princípios desde que o encontrei pela primeira vez em novembro de 1971. E Prabhupada fala, mas siga, se você é realmente sério, você tem que seguir os princípios estritamente. E Bob fala, talvez, está bem, deixe-me dizer-lhe o que sinto, sem rodeios. Na verdade, eu sou um grande tolo. E Prabhupada fala, não, você não é um tolo. Eu não diria tolo, mas sim imperfeito. E Bob fala, está bem, e ele ri, imperfeito. Mas deixe-me dizer-lhe que no momento admiro e respeito os seus devotos, mas não me sinto como se fizesse parte deles. E sequer tenho um grande desejo de fazer parte deles. Sinto que apenas quero fazer o que é correto, aproximar-me mais de Deus. E se eu conseguir uma vida melhor da próxima vez, estarei satisfeito. E Prabhupada fala, não vai falar? Vai falar, muito bom. E Bob fala aqui,
para aqui onde Bob fala, tá bom? Pode falar o que Bob fala agora? E Bob fala, eu acho que é um apego material que eu tenho, mais 3 pontinhos. Deixa eu anotar aqui. Calma, Ctrl D. Bob fala. Calma, Bímola. Eu acho que é. Eu acho que é. Apego é a maior miséria que tem. Nossa, não tem maior miséria do que o apego. E não tem felicidade maior do que o desapego. Tá, já parei de falar. Mas você que não quer parar de ler esse livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, no caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. A única opção é ler na tela. Mas você que quer o Gita na mão vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 5º link. É isso, é o 5º link. É o 5º link, Bímola. Não tenho certeza. Deixa eu ver, 3, 4, é o 5º link. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Agenda. Tá. O que tem aqui? O festival. Falar do festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí já se programa para o próximo final de semana. Combinado? Então tá combinado. Então o que mais, hein? Nesta segunda-feira, dia 30, sabe quem está fazendo aniversário, Bímola? É nossa querida ouvinte Luciane de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Barbaridade, que audiência a gente tem lá no Sul. Tá, canta parabéns para ela, já parei. Nossa, não pode falar nada, hein? Canta aí. Nós somos o corpo, nós somos a alma, servo de Krishna, iludidos por Maya. Neste dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Luciane, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom, parabéns. Oi. Tá bom, pode parar de cantar já cantou parabéns.
Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É só um aniversário hoje. Não, tem outro aniversário. Neste dia 30 de junho, segunda-feira, Vakreshwara Pandita, um dos maiores dançarinos de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E está aí a biografia dele no nosso site, na primeira linha está lá LHK, tem todas as biografias e jejuns dos grandes mestres, grandes devotos, grandes santos e os jejuns também, tudo por ordem alfabética. Vakresha está, claro que está na letra V. V de vaca, Bímola. V, não é F, nem E, nem E, é V. Vakreshwara Pandita Ki Jai. Que mais, hein? Ah, é verdade. Frio é isso aí que acontece. Dá alergia, tem alergia de frio. Ainda que não peguei gripe ainda esse ano. Debaixo do terceiro tocador, tem esse detalhe, né? Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e debaixo do terceiro tocador está ali o calendário dos devotos e ouvir histórias. Ficam rodando as histórias 24 horas por dia, as histórias dos aniversários e dos jejuns e das festas para você ouvir, tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar, né? Quer dizer, vamos tentar cantar. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi. Encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanatirmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. Página 105. Aqui, ó. É o começo da explicação, né? Segundo Srila Sridhara Swami, a palavra Andhya, em português facilmente, que foi usada no verso anterior, é explicada nesse verso. Ele afirma que Andhya Padenoktam Sukaratvam Vivrinoti. Em português, através da palavra Andhya, estabelece-se a facilidade da execução do serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga. E isso será elaborado neste verso. No Bhagavad Gita 9.2, o próprio Senhor Krishna afirma que Pratyaksha Vagamam Dharmyan Susukam Kartum Avyayam. Em português, o processo do serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus é eterno e se executa de maneira muito alegre e natural. É natural, né? É nossa condição normal, original, constitucional. E esse processo se executa alegremente, cantando e dançando, comendo e bebendo, e sendo feliz aqui, agora e sempre. E Prabhupada comenta, o processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é muito agradável. Por quê? O serviço prático e amoroso a Deus consiste em ouvir, cantar, lembrar sobre Deus, como a gente está fazendo aqui todos os dias na rádio, né? Ouvindo sobre Deus, cantando as glórias de Deus. Assim a pessoa pode simplesmente ouvir, cantarem as glórias do Senhor Krishna, ou pode presenciar os mestres autorizados fazerem conferências filosóficas sobre o conhecimento transcendental. E agora ficou fácil, né? Pode ver esses grandes mestres e grandes devotos fazendo ao vivo aí no mundo inteiro as lives e cantando as glórias de Deus, com aulas super filosóficas como as do Prabhu Jai Gokula Batista e outros grandes mestres e grandes devotos. Simplesmente sentada, a pessoa pode aprender, depois ela pode comer os restos do alimento oferecido a Deus, em belos pratos saborosos, Krishna Prasada. Essa é a diferença, né, de estar no templo e de estar longe do templo. Longe do templo a gente só vê, né, Bima? Agora, quando você vai no templo, você, depois de ouvir a palestra, desfruta das delícias lacto-vegetarianas. É por isso que tem o festival todo final de semana. Para quê? Para as pessoas experimentarem essa consciência de Deus, desfrutarem de sons, cores, sabores, cheiros, perfumes. Que coisa incrível, né? Então, e todo mundo já está convidado para o próximo final de semana. Esse aqui já está em cima da hora, né? Tá. Peraí, deixa eu voltar esse trechinho aqui. A pessoa pode simplesmente ouvir, cantarem as glórias do Senhor Krishna, ou pode presenciar os mestres autorizados fazerem conferências filosóficas sobre o conhecimento transcendental. Simplesmente sentada, a pessoa pode aprender, depois ela pode comer os restos do alimento oferecido a Deus no altar, que são belos pratos saborosos. Em todos os estados, o serviço prático e amoroso a Deus é alegre. Pode executar serviço prático e amoroso a Deus, mesmo quem vive na pobreza,
O Senhor diz que Patram Pushpam Palantoyam, Ele está disposto a aceitar do devoto qualquer espécie de oferenda, não importa o que, até mesmo uma folha, uma flor, um pedaço de fruta ou um pouco de água, que estão todos disponíveis em qualquer parte do mundo. Eles podem ser oferecidos por qualquer pessoa independentemente de sua posição social e serão aceitos se oferecidos com amor. Há muitos exemplos na história e pelo simples fato de saborear as folhas de tulasi oferecidas aos pés de lótus do Senhor Krishna, grandes sábios como Sanata Kumara tornaram-se devotos grandiosos. Portanto, o processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é muito agradável e pode ser executado alegremente. Deus só aceita o amor com que as oferendas lhe são feitas. É o que Deus quer de nós. Deus quer de nós duas coisas, amor e devoção. E quem ama, serve. Nesta passagem, o ponto essencial a ser compreendido é que, quando uma entidade viva se rende à suprema personalidade de Deus, ela diz ao Senhor Krishna: meu querido Senhor, embora eu seja muito pecaminoso e desqualificado, e durante tanto tempo esteja tentando esquecer-vos, agora estou me refugiando em vossos pés de lótus. De hoje em dia sou vosso. Tudo o que possuo, meu corpo, mente, palavras, família, riqueza, ofereço agora a vossos pés de lótus. Por favor, fazei de mim o que desejardes. O Senhor Supremo Krishna repetidas vezes assegurou no Bhagavad Gita que protegerá e redimirá essa entidade viva rendida, levando-lhe de volta ao lar, de volta à morada eterna, para uma vida eterna no próprio reino do Senhor. Está vendo? Nós temos que cultivar esse desejo de voltar para a morada eterna de Deus. E parar de sofrer vida após vida, né? Logo, a qualificação decorrente do fato de estar rendido ao Senhor Krishna é tão grandiosa e transcendentalmente potente que mesmo que uma alma rendida seja deficiente em outros aspectos da vida piedosa, a sua posição elevada é protegida pelo próprio Senhor Krishna. Em outros processos, todavia, tais como meditação, porque a pessoa depende de sua própria determinação e inteligência e porque realmente não busca o refúgio do Senhor Krishna, ela está sujeita a cair a qualquer momento, sendo protegida apenas por sua própria potência fraca e ilimitada, não ilimitada. Tá, vou ler de novo. Porque realmente não busca o refúgio do Senhor Krishna, ela está sujeita a cair a qualquer momento, sendo protegida apenas por sua própria potência fraca e limitada. Portanto, como afirma o Śrīmad Bhagavatam 10.2.32, se alguém abandonar o refúgio dos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna e, em vez disso, tentar avançar no processo de meditação através de sua própria determinação, ou se tentar fazer progresso em conhecimento através de seu próprio poder especulador, de certo acabará caindo de novo numa plataforma material medíocre, não tendo outra proteção senão que sua própria força falível. Se é que avançou, né? Tem mais esse detalhe. Aqueles raríssimos que conseguem avançar. Portanto, os mestres devotos de Deus, em seus comentários sobre este verso, ilustram de várias maneiras a vasta superioridade da Bhakti Yoga, ou serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. A este respeito, Sridhara Swami afirma que, mesmo que corra de olhos fechados, um devoto neste caminho de Bhagavata Dharma não tropeçará.
de olhos fechados refere-se ao fato de não ter conhecimento acerca das escrituras védicas modelares. Como afirmam as escrituras védicas, as escrituras Shruti e Smriti são os dois olhos do sacerdote Brahmana. Carente de um deles, o sacerdote Brahmana é meio cego, e destituído de ambos. Ele é considerado completamente cego. Ver através dos olhos das escrituras autorizadas, Shruti e Smriti, que são os dois olhos de um sacerdote Brahmana. Carente de um deles, o sacerdote Brahmana é meio cego e destituído de ambos, ele é considerado completamente cego. No Bhagavad Gita 10, capítulo 10, versos 10 e 11, o Senhor Krishna afirma claramente que mesmo que um devoto não possua conhecimento védico, nem seja versado na literatura dos devotos de Deus, o Senhor Krishna pessoalmente o ilumina dentro de seu coração, caso o devoto esteja deveras ocupado em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Seguindo regras e regulações, A este respeito, Srila Prabhupada afirma que quando o Senhor Krishna Chaitanya esteve em Benares, divulgando o cantar de Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, milhares de pessoas o seguiam. Prakashananda Saraswati, um estudioso muito erudito e influente em Benares naquela época, zombou do Senhor Krishna Chaitanya, o achando um sentimentalista. Às vezes, os filósofos criticam os devotos porque pensam que a maioria dos devotos estão na escuridão da ignorância e são filosoficamente sentimentalistas ingênuos. Mas esta não é a verdade dos fatos. Há estudiosos altamente eruditos que promoveram a filosofia da devoção. Mas mesmo que o devoto não tire proveito desses ensinamentos nem de seu mestre espiritual, se ele é sincero em seu serviço prático e amoroso a Deus, o próprio Krishna o ajuda dentro de seu coração. Assim, o devoto sincero ocupado em consciência de Deus, Krishna, não pode estar sem conhecimento. O único requisito é que se execute serviço prático e amoroso a Deus, com plena consciência de Deus, Krishna. Está vendo, Bimala? Fazer serviço prático e amoroso a Deus com consciência de Deus, Krishna. Contudo, essa facilidade dada pelo Senhor Krishna não pode justificar invenções desautorizadas apresentadas sob o processo de serviço prático e amoroso a Deus em nome de devoção espontânea. A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur afirma que se alguém inventa o seu próprio processo de serviço prático e amoroso a Deus com o interesse de alcançar o Senhor Supremo, tal invenção causará a ruína total. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur prossegue citando: tem que seguir regras e regulações, Mesmo que não entenda, por seguir, vai se dar bem. É seguir o padrão que Prabhupada estabeleceu no mundo inteiro. Se a dita devoção pura de uma pessoa pelo Senhor Hari não leva em consideração as regras, nossa, eu já parei. É o que eu repito aqui, Seguir regras e regulações, mesmo que não entenda. É porque por seguir a coisa certa vai dar certo. Agora, fazendo a coisa errada, não tem como dar certo, Bimala? É isso aí. É o que aconteceu. Os devotos Nayana, obedece à autoridade Nayana. Ouve e segue Nayana. Senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu, um cachorro bailarino. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho.
Tá, então vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui. Onde nós vamos parar? Página 107. Se a dita devoção pura. Página 107, tá bom? Então tá bom. Tá aqui, ó. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu, é o primeiro link, está aí. Coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Calma. Deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, deixa eu ver aqui onde está, no lugar certo. Achei. Posso continuar? Posso tomar água? Muito obrigado, hein? Está muito boazinha hoje. Então vamos lá, paramos aqui, ó. No Bhagavad Gita está claramente declarado que o propósito do conhecimento védico é entender Deus, Krishna, e Krishna é entendido pelo serviço prático e amoroso a Ele, que começa pelo processo de rendição. Está vendo? Você se rende a Deus, satisfaz Deus e Deus dá conhecimento, compreensão, inteligência. Como ele fala no Gita, né? Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. É isso que Deus pede para todo mundo. E muita gente já está abandonando as religiões por aí, né, Bimala? Sem saber disso, sem saber o que Deus falou e escreveu pessoalmente há mais de 5.000 anos. Como declarado no Bhagavad Gita, a pessoa tem que pensar em Krishna sempre. A pessoa tem que prestar serviço amoroso para Krishna sempre. E a pessoa tem que sempre adorar e se prostrar perante Deus, Krishna. Por esse processo, somente alguém entra no reino de Deus, sem nenhuma dúvida. Prabhupada cita um verso do Bhagavad Gita que resume tudo, né? Ele fala esse verso: ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Todo mundo não para de pensar, né? Ninguém para de pensar. Todo mundo fica pensando. E Krishna, sabendo disso, porque foi Ele que fez a mente, foi Ele que fez tudo, fala: então pense em mim, pensa sempre em mim. Torna-te meu devoto. A gente tem que se devotar a algo ou a alguém. Se não se devota a Deus, se devota ao cachorrinho, ao gatinho, ao netinho, ao filhinho, ao patrãozinho, à mulherzinha, ao mulherzinho, o parceirinho, a parceirinha. Tem que se devotar a alguém. Se devote a Deus, Krishna. O que mais, Bimala? Pensa sempre em Deus, ocupa sua mente em pensar em Deus. Torna-te meu devoto.
oferece-me reverências, reverencie Deus. Que mais, hein? Falar o verso inteiro. Se eu lembrar, né? Se Krishna é da lembrança. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então, nós temos que adorar Deus. Não adorar o esportista, o cantor, o artista, adorar sei lá o quê. Ou adora Deus ou adora qualquer outra coisa. Só que os resultados são diferentes. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. É o que Prabhupada está falando aqui, ó. Por esse processo, cumprindo esse verso, somente alguém entra no reino de Deus sem nenhuma dúvida. Está vendo? É certeza absoluta se fizer isso. Quando alguém está iluminado no modo da bondade pelo processo do serviço prático e amoroso a Deus, ele está livre dos modos da ignorância e da paixão. A palavra Atmane indica o estágio da qualificação do sacerdote Brahmana, no qual a pessoa é autorizada a estudar as literaturas védicas conhecidas como os Upanishads. Os Upanishads descrevem em diferentes modos as qualidades transcendentais do Senhor Supremo. A verdade absoluta, o Senhor Supremo, é chamado Nirguna. Isso não significa que ele não tenha nenhuma qualidade. É somente porque ele tem qualidades que os seres vivos condicionados podem ter qualidades. Vou ler de novo. É somente porque ele tem qualidades que os seres vivos condicionados podem ter qualidades. O propósito de estudar os Upanishads é entender a qualidade transcendental da verdade absoluta como oposta às qualidades materiais de ignorância, paixão e bondade. Esse é o caminho do entendimento védico. Grandes sábios, como os 4 Kumaras, liderados por Sanaka, seguiram esse princípio do conhecimento védico e vieram gradualmente do entendimento impessoal para a plataforma da adoração pessoal do Senhor Supremo Krishna. É recomendado, portanto, que nós sigamos as grandes personalidades. Shukadeva Goswami também é uma das grandes personalidades e sua resposta à indagação de Maharaja Parikshit é autorizada. Aquele que segue os passos dessas grandes personalidades seguramente caminha muito facilmente no caminho da liberação e ultimamente vai de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esse é o caminho da perfeição desta forma humana de vida. Está vendo, Bimala? Shukadeva Goswami continuou a falar para Parikshit Maharaja. Meu querido rei, disse ele, eu narrarei a esse respeito uma boa história. Esta história é importante porque é em conexão com Narayana, a suprema personalidade de Deus. Esta narração é uma conversa entre Narayana Rishi e o grande sábio Narada. Narayana Rishi ainda reside em Badarikashama, nas montanhas Himalaias, e é aceito como uma encarnação de Narayana. Certa vez, quando Narada, o grande devoto e asceta entre os semideuses, viajava por diferentes planetas, ele desejava encontrar pessoalmente o asceta Narayana em Badarikashama e oferecer a ele respeitos. Esse grande sábio, encarnação do Supremo, Narayana Rishi, submeteu-se a grandes penitências e austeridades desde o início da criação, a fim de ensinar os habitantes de Bharatavarsha como alcançar o estágio de perfeição mais elevado, de ir de volta a Deus, a morada eterna. Suas austeridades e penitências são práticas exemplares para o ser humano. Badarikashama é situada na parte extrema norte do norte das montanhas Himalaias e está sempre coberto de neve.
Religiosos indianos vão visitar esse lugar durante a estação do verão, quando a nevasca não é muito severa. Certa vez, a encarnação de Deus Narayana Rishi estava sentado entre muitos devotos na vila conhecida como Kalapagrama. É claro que esses não eram sábios comuns que estavam sentados com ele, e o grande sábio Narada também apareceu lá. Depois de oferecer os seus respeitos a Narayana Rishi, Narada perguntou-lhe exatamente a mesma questão perguntada pelo rei Parikshit a Shukadeva Goswami. Quando Narada perguntou essa questão a Narayana Rishi, o Rishi também respondeu por seguir os passos de seus predecessores. Ele narrou uma história de como a mesma questão foi discutida no planeta conhecido como Janaloka. Janaloka é acima dos planetas Swargaloka, tais quais a Lua, Vênus e etc. Nesse planeta os grandes sábios e pessoas santificadas vivem, e eles também discutiam o mesmo ponto a respeito do entendimento do Brahman e sua identidade real. O grande sábio Narada começou a falar: meu querido Narada, não é Narayana Bimala, tá? Vou prestar atenção, deixa eu tomar água. O grande sábio Narayana começou a falar: meu querido Narada, disse ele, contarei uma história a você que aconteceu muito tempo atrás. Houve um grande encontro de cidadãos dos planetas celestiais e quase todos os celibatários importantes, como os 4 Kumaras, Sanata, Sanandana, Sanaka e Sanata Kumara, compareceram. A discussão deles era sobre o assunto do entendimento da verdade absoluta, Brahman. Você não estava presente nesta reunião porque você foi ver a minha expansão Aniruddha, que vive na ilha de Shwetadvipa. Nesse encontro, todos os grandes sábios e celibatários discutiram, de modo muito elaborado, o ponto sobre o qual você me perguntou, e foi muito interessante. A discussão foi tão delicada que mesmo os Vedas foram incapazes de responder às questões intricadas levantadas. Narayana Rishi disse a Narada Ji que a mesma questão a qual Narada Ji levantou foi discutida no encontro entre Janaloka. Assim é o modo de entender através da sucessão discipular. Maharaja Parikshit foi mandado a Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami mencionou a matéria para Narada, que da mesma forma questionou Narayana Rishi, que apresentou a matéria para autoridades ainda mais elevadas no planeta Janaloka, onde foi discutida entre os grandes sábios Kumaras, Sanatana, Sanandana e Sanata Kumara e Sanandana. Vou ler de novo os sábios. Os grandes Kumaras, que são Sanata, Sanatana, Sanaka Kumara e Sanandana. Esses 4 celibatários são eruditos reconhecidos nos Vedas e nas escrituras autorizadas. Seus volumes ilimitados de conhecimento, apoiados por austeridades e penitências, são exibidos por seu caráter sublime e ideal. Eles são muito amáveis e simpáticos em comportamento, e para eles não existe distinção entre amigos, bem-querentes e inimigos. Por estarem situados transcendentalmente, tais personalidades iguais aos Kumaras estão acima de todas as considerações materiais e são sempre neutras a respeito de dualidades materiais. Nas discussões tidas entre os 4 irmãos, um deles, chamado Sanandana, foi selecionado para falar e os outros irmãos formaram a audiência para ouvi-lo. Sanandana disse, agora que ele vai falar, Bimala, depois da dissolução de toda... Vamos parar aqui.
Sanandana vai dizer no próximo programa. Deixa eu anotar aqui onde a gente vai parar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá disponível o livro Krishna Book. Tá bom? Então tá bom. Mas se você quer ele na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, é o 6º link, está ali, Krishna Book. Você clica ali, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.